1 Samuel capítulo 26, a partir do versículo de número 7. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. Saul estava dormindo em um determinado lugar, e ele então fincou a sua lança no chão, ali na sua cabeceira, perto do lugar aonde ele estava deitado. E Abner, que era o homem forte de Saul, Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Ou seja, Saul, o rei, deitado, a sua espada fincada no chão, Abner, o seu chefe de exército, também ali deitado, dormindo, juntamente com o restante do povo que estava junto com o rei Saul. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Então, irmãos, Abissai, companheiro de Davi, e mais alguns soldados chegaram e se depararam com Saul dormindo ali, e a sua lança fincada no chão. Então a Bíblia diz que Abissai disse para Davi assim: olha, Davi, Deus entregou o teu inimigo na tua mão nesta noite. Deixa eu encravar a minha espada no peito de Saul, e eu não vou fazer isso pela segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarda de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está na sua cabeceira e a pilha da água, e vamo-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles profundo sono. Quando Abissai disse assim: Davi, Deus entregou o seu inimigo na sua mão, vamos encravar a lança no peito dele, vamos nos vingar dele, Davi. Davi, olhando para Abissai, Davi disse assim: não vamos fazer isso não, Abissai, isso não compete a nós, isso compete a Deus, não vamos fazer isso não. E Davi disse assim: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? E Davi continuou: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Olha, irmãos, que bonita a atitude de Davi. Deixa, pois, que o Senhor o ferirá. O Senhor o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Mas nós vamos fazer o seguinte: pega a lança que está na cabeceira dele, pega a bilha de água que está na cabeceira dele, e vamos levar embora, para que quando ele acordar, ele veja que nós estivemos lá perto dele, estivemos ali junto dele,
estivemos ali com oportunidade para nos vingar dele, e não fizemos isso, porque nós somos homens de Deus e servimos ao Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, hoje nós estaremos participando da mesa do Senhor. A irmã Cidinha preparou a Santa Ceia nesta noite, para que nós participemos essa noite da Santa Ceia do Senhor. E Deus, irmãos, colocou no meu coração para trazer uma palavra nesta noite. Eu prometo que eu vou ser muito breve nessa exposição da palavra. Deus disse assim para mim: pregue hoje sobre a vingança, um pecado chamado vingança. Irmãos amados, tem muita gente com vingança guardado no seu coração nessa noite. Existem muitas pessoas hoje pensando assim: eu vou me vingar daquela pessoa que fez um determinado mal contra mim. Eu vou me vingar daquela pessoa que fez um determinado mal para o meu pai. Eu vou me vingar daquela determinada pessoa que fez o mal para o meu filho. Eu vou me vingar daquela pessoa que fez um determinado mal para minha mãe. Eu vou me vingar daquela pessoa que fez um determinado mal para mim. Irmãos, um pecado chamado vingança. Nós lemos essa noite, irmãos, um texto falando sobre um homem que estava sendo perseguido. A Bíblia Sagrada diz que após as guerras e as vitórias nas guerras, irmãos, Davi se tornou um homem popular ali em Israel. E Davi começou a ser elogiado pelo povo de Israel. As mulheres dançavam, as mulheres cantavam e diziam: Saul feriu 1, mas Davi feriu 1000, 10.000 e assim por diante. Irmãos queridos, e aquilo começou a fazer mal no coração de Saul. E Saul propôs no seu coração, dizendo assim: na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou matar Davi. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou acabar com a vida de Davi. Esse Davi que tem se levantado e que o povo tem elogiado ele, de repente eu vou acabar com a vida dele, porque ele é uma ameaça para o meu reino. Irmãos, e então Saul começou a perseguir a Davi, procurando oportunidades para matar Davi. Davi se tornou um fugitivo diante das mãos de Saul. E Saul procurava Davi por um lado, procurava Davi por um outro. Sabia que Davi estava ali, ia lá. Sabia que Davi estava lá, também ia lá, querendo acabar com a vida de Davi. Irmãos, Davi, ele tinha motivos de sobra para se vingar de Saul. Davi, irmãos, ele tinha motivos de sobra para naquele dia ele acabar com a vida de Saul. Irmãos, estava ali diante dele o homem que procurava a sua morte. Estava ali diante dele o homem que estava o perseguindo para acabar com a sua vida. Mas naquele momento, irmãos, Davi demonstrou ser verdadeiramente um homem de Deus. Mesmo estando diante da oportunidade de se vingar do homem que queria a sua morte, irmãos, ele disse: não faças tal, porque não é da vontade de Deus. O desejo de vingança é pecado, e eu não quero cometer este pecado para eu ser condenado. Irmãos, muitos corações hoje estão com desejo de vingança. Pessoas, irmãos, que foram magoadas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram mal entendidas, pessoas, irmãos, que passaram por momento de decepção, e tudo isso tem gerado no coração um desejo de vingança. Eu me decepcionei com aquela pessoa, então eu preciso me vingar dela. Aquela pessoa disse uma palavra que me machucou, então eu preciso me vingar dela.
Aquela pessoa falou mal da minha mãe, eu preciso me vingar dela. Aquela pessoa puxou meu tapete, eu preciso me vingar dela. Aquela pessoa falou mal de mim, eu preciso me vingar dela. Irmãos, o coração está cheio de vingança. O coração está cheio de vingança, o coração está cheio de ódio, o coração está cheio de ressentimento, o coração está cheio de ira, o coração está cheio de cólera. Eu gostaria de dizer para você nessa noite que Deus está tratando com você. Nessa noite Deus tem um plano na sua vida. Nessa noite Deus quer mudar o seu coração, meu querido. E Ele quer fazer com que você saia daqui hoje totalmente transformado nas mãos de Deus. Ele quer tirar de dentro do seu coração esse desejo de vingança. Ele quer tirar do seu coração esta ira, essa cólera. Ele quer tirar do seu coração nessa noite, não é? Este ódio que está guardado do seu coração. E Ele quer fazer com que você saia daqui hoje abençoado, cheio do Espírito, com um coração cheio de paz, com um coração cheio de graça, com um coração abençoador na presença de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, isso aqui é muito interessante, e eu gostaria que você estivesse atento àquilo que Deus tem para nós nesta noite. Irmãos, é próprio do ser humano o desejo de vingança. Isso faz parte, é natural do homem, o desejo de se vingar diante de uma determinada situação, ou até mesmo quando é ofendido por alguém. É normal a pessoa querer se vingar. Irmãos, o primeiro desejo que existe no coração de alguém que é ofendido é o desejo de se vingar. Fala a verdade, é ou não é? Quando a pessoa faz alguma coisa, irmãos, o primeiro desejo que vem no nosso coração é nós nos vingarmos daquela determinada pessoa. Irmãos, o que é vingança? Vingança é desforra. Vingança é dar um tratamento à altura do que foi recebido pelo ofendido. Irmãos queridos, uma coisa importante: quando alguém alimenta o desejo de vingança, essa pessoa se torna hostil, se torna agressiva, se torna mal-humorada, se torna ansiosa para praticar o desejo que está guardado no seu coração. Você sabia disso? A pessoa, irmãos, que está com o coração cheio do desejo de se vingar, é uma pessoa que se torna hostil, ela se torna agressiva, ela se torna mal-humorada, e isso, irmãos, começa a fazer mal no coração dessa pessoa, e a pessoa perde a presença de Deus na sua vida. Irmãos, quantas coisas podem muitas vezes fazer com que nós tenhamos desejo de vingança no nosso coração? Por exemplo, uma pessoa decepcionada, ela pode procurar desejo de vingança. A pessoa que passou por uma perda, ela pode ter um desejo de vingança. Irmãos, a pessoa pode ter vingança no seu coração por causa da inveja. Ela sente inveja de alguém e por isso ela deseja se vingar. Irmãos, o ciúme muitas vezes também leva ao desejo de vingança. A pessoa tem ciúme da outra e ela tem desejo de se vingar. Irmãos, a pessoa que passou por uma injustiça, muitas vezes ela tem desejo de se vingar. A pessoa que passou por uma derrota, ela pode muitas vezes ter desejo de se vingar. E até mesmo, queridos, um mal entendido pode levar uma pessoa a querer se vingar da outra, sem a outra ter feito nada. Foi apenas um mal entendido. Irmãos, isso é pecado diante de Deus. Isso é pecado diante de Deus. Irmãos, isso não agrada o coração de Deus. Se você está com desejo de vingança, pelo amor de Deus, livre-se disso nessa noite, em nome de Jesus.
Peça para Deus assim: Senhor, tira esse desejo de vingança do meu coração. Isso não faz bem. Eu quero ser abençoado por Ti. Eu quero ser usado nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero ganhar almas para o Teu reino. Tira esse desejo de vingança que está guardado no meu coração. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Irmãos, eu vou citar para vocês alguns exemplos de pessoas que desejaram vingança e receberam o salário dessa vingança que existia no seu coração. Eu vou citar para vocês apenas alguns casos de pessoas que se deram mal por causa do desejo de vingança. Por quê, irmãos? A pessoa que se vinga, ela está em pecado. E o que diz a palavra? O pecado gera o que? A morte. O pecado gera a justiça de Deus. Irmãos, a pessoa que se vinga de alguém, ela se vinga, ela desforra, ela desquita, ela devolve a mesma moeda ou uma moeda maior sobre a vida da pessoa, mas só que depois as consequências vêm sobre a vida dela do erro que ela cometeu diante de Deus. A pessoa muitas vezes ela pensa que se vingando, ela pagou o preço, ela pagou com a mesma moeda, ela fez aquilo que desejava o seu coração, agora ela resolveu o problema. Irmãos, engano, agora é que o problema começou, agora é que a coisa vai piorar mais ainda, porque a pessoa fez algo que não era da vontade de Deus que ela fizesse. A vontade de Deus era que ela entregasse nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz, irmãos, que a justiça pertence a Deus. É a Deus que pertence a justiça. É Ele, irmãos, que assume a nossa causa. É Ele que é o nosso juiz. É Ele que é o nosso advogado. É Ele que age no momento certo e na hora certa. Amém, irmãos? Nós vamos ver alguns exemplos aqui hoje. Por exemplo, Jezabel. Eu vou citar o exemplo para vocês de Jezabel. Quando o profeta Elias era um profeta muito usado por Deus, sim ou não? Sim ou não? Isso. Elias era um profeta usado nas mãos do Senhor, e ele exterminou os profetas de Baal. Usado por Deus, Elias exterminou os profetas de Baal, porque eles estavam blasfemando contra o nome de Deus. Irmãos, uma mulher diabólica chamada Jezabel, ela disse assim: eu vou acabar com esse profeta, porque esse profeta matou os profetas de Baal. Irmãos, e a ira tomou conta do coração daquela mulher, e aquela mulher, ela foi tomada por um desejo muito grande de vingança, e ela disse assim: eu vou acabar com a vida deste homem, deste profeta chamado Elias. E ela perseguiu o profeta para concretizar o seu intento. Irmãos, Deus preservou a vida do profeta Elias, mas o fim daquela mulher foi terrível, a sua morte foi dramática. Depois lá na sua casa você pode ler 2 Reis, no capítulo 9, tá a história dessa mulher. Irmãos, o fim dela foi terrível, terrível. Ela alimentava o desejo no coração de se vingar do profeta Elias. Irmãos, existe um outro homem chamado Amã. Quem aqui já ouviu falar de Amã? Levanta sua mão. Irmãos, esse outro homem chamado Amã, esse homem era um príncipe muito conceituado lá no palácio do rei Assuero. Irmãos, aquele homem, ele entrava e ele saía com o seu peito estufado, achando que ele era o tal ali diante do palácio do rei Assuero. Irmãos, e todas as pessoas que passavam por Amã se curvavam diante dele, se inclinavam diante dele, e ele então, irmãos, ele se achava esse homem chamado Amã. Irmãos, e diz a Bíblia que um certo judeu,
ele sempre ficava ali na porta do rei Assuero, e ele ficava ali quietinho no lugar dele, e quando Amã passava, a Bíblia diz que aquele homem, ele não se curvava diante de Amã. Irmãos, e Amã começou a ficar indignado com aquilo. Todo mundo se curva diante de mim, e esse homem aí judeu, ele não se curva diante de mim. O que está acontecendo? Eu vou me vingar desse homem. Ele então procurou o rei Assuero, fez lá um plano diabólico para acabar com o judeu, e não somente o judeu, mas acabar com o povo de Israel, o povo judeu que morava naquele lugar. Irmãos, Amã, cheio de ódio, cheio de ira dentro do seu coração, ele desejou vingança contra aquele homem judeu e contra o seu povo. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos fala, lá no livro de Esther, no capítulo de número 3, irmãos amados, que Deus providenciou o livramento. Deus poupou a vida do judeu e do seu povo, e Amã, ele teve uma morte dramática também, porque ele sustentou no seu coração o desejo de vingança, e aquilo não foi aprovado por Deus. Você viu aí? Amã pagou o preço, Jezabel também pagou o preço, e nós vemos um outro homem na Bíblia, lá em Gênesis, um homem também, cheio de ira, cheio de cólera no seu coração, ele maquinou o mal contra o seu próprio irmão. Irmãos, Caim, cheio de ciúmes, cheio de inveja no seu coração, ele disse assim: eu vou acabar com a vida do meu irmão Abel. E ele realmente concretizou, mas só, irmãos, que depois ele pagou muito alto o preço da vingança. Ele sofreu, a sua descendência sofreu, irmãos, pagou alto o preço da vingança, saiu moribundo pela terra, e assim foi a sua descendência também. Irmãos, Deus não aprova o desejo de vingança, não é de Deus o desejo de vingança. Irmãos, não é da vontade do Senhor o homem querer se vingar. Irmãos queridos, isto não é de Deus. O homem de Deus, ele age de forma diferente. A Bíblia Sagrada diz assim: amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, para terminar essa palavra, eu vou citar alguns exemplos, além de Davi, alguns exemplos de homens que tiveram motivos de vingança e não se vingaram e prosperaram na presença de Deus, cresceram na presença de Deus, foram abençoados na presença de Deus. Nós vamos começar por José. Quem aqui já ouviu falar de José do Egito? Diga amém. Pergunta para o irmão aí: irmão, você já ouviu falar de José? Já ouviu ou não? Se ele estiver dormindo, dá um cutucão na costela dele aí. Pergunta para ele se ele já ouviu falar em José. Isso, acordou? Então vamos continuar agora. Irmãos, José, depois de tudo que os seus irmãos fizeram, José foi vendido para os mercadores egípcios. A Bíblia Sagrada, irmãos, que José, a Bíblia Sagrada diz que após José ser vendido para o Egito pelos seus próprios irmãos, movidos pela inveja também, eles tiveram inveja de José, tiveram ciúmes de José, e eles então maquinaram no coração o desejo de se vingar de José. Eles fizeram lá um plano, não vou aqui entrar nas minúcias porque a hora não nos espera. Então eles maquinaram o mal contra o José: nós vamos nos vingar de José. E eles então venderam José para o Egito e mentiram para o próprio pai que um animal do campo havia matado José, e assim por diante. E José então foi morar no Egito, foi levado para o Egito, e ali, irmãos, José, ele sofreu humilhações,
ali José sofreu prisões, ali José sofreu tentações, ali José sofreu ironias, ali José sofreu mentiras. Mas irmãos, mesmo diante de tudo isso, José, ele não alimentou ódio, nem ressentimento e nem sede de vingança contra os seus próprios irmãos. José tinha ou não tinha, pastor Zé Roberto, motivo de sobra para se vingar do seu irmão? Tinha ou não? Marcelo, José tinha ou não tinha motivo de sobra para se vingar dos seus irmãos? Tinha ou não? Motivo de sobra. O que você teria feito se você estivesse no lugar de José? Pensa um pouquinho aí na sua cabeça. Se você fosse José, o que você teria feito para os seus irmãos? Irmãos, José, ele não alimentou ódio, ele não alimentou vingança no seu coração. A Bíblia Sagrada diz que José, ele era um homem temente, um jovem temente e que vivia na presença de Deus. Irmãos, e quando José teve a oportunidade de ver ou rever os seus irmãos, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele, ao invés de se vingar, ele chorou junto com seus irmãos, ele abraçou os seus irmãos, ele beijou os seus irmãos, e ele pelejou, ou ele perdoou os seus irmãos. Até os próprios irmãos pensaram: puxa, mas que estranho, né? Diante de tudo que nós fizemos por ele, ele ainda veio chorar, veio nos abraçar, veio nos perdoar. Mas irmãos, assim é o coração do verdadeiro servo do Senhor. E o que aconteceu? José, irmãos, ele se tornou governador do Egito, se tornou um grande homem naquele lugar, super abençoado na presença do Senhor. Ele não alimentou no seu coração o desejo de vingança. Um outro homem foi o próprio Davi, que eu já contei a história dele. Ele também não se vingou e se tornou um homem abençoado na presença do Senhor. Ele cresceu e se tornou rei de Israel e foi uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas eu gostaria de terminar essa palavra com o nosso exemplo maior, que foi quem? Jesus. Jesus, irmãos, ele tinha de tudo para acabar com tudo. Tinha ou não tinha? Ele tinha de tudo. Quando os homens cuspiram no rosto dele, quando os homens deram uma lancetada na sua costela, quando os homens colocaram aquela coroa de espinhos na sua cabeça, quando aqueles homens cravejaram aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés, ali na cruz do Calvário, ele podia dizer assim: Deus, desça fogo sobre todo esse povo aqui, acaba com essa raça, Senhor. Pai, acaba com tudo, eles fizeram mal contra mim, então olha, o Senhor derrama fogo e acaba com tudo. O que foi que Jesus fez, Cristiano? Jesus, olhando, ele disse assim: Pai, está consumado, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que assim Jesus morreu, Jesus expirou. Irmãos, Jesus não alimentou o desejo de vingança no seu coração. E nós, como está o nosso coração hoje?